Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, voltando aos nossos cenários aqui, gente. Pelo menos por enquanto, estamos voltando aqui aos nossos cenários coloridos. É isso aí, gente, é a vida. Bem, eu vou trazer então aqui pra vocês uma resenha de BL Boys Love aqui pra vocês, que eu confesso a vocês que eu ainda não acabei de ver. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não acabei de ver. Mas eu tô trazendo essa resenha, né, essa conclusão, digamos assim, principalmente com o lançamento desse vídeo, né? Esse vídeo vai vir pós o final dessa série e também trazendo uns prós e contras que mesmo com o final da série sendo bom ou sendo ruim, dependendo, tem pontos bastante interessantes pra gente analisar. Eu acho que mais pontos negativos do que positivos, mas nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou contar então um pouquinho, vou dar a minha resenha, a minha opinião sobre o BL All My Sunshine Night. A série, né, o BL, o Boys Love, All My Sunshine Night, ou Love Act 9, Love at 9. Eu não sei por que tem dois nomes, enfim, surgiu essa questão dos dois nomes. É uma série produzida pela News Entertainment e teve como casal principal, né, como atores principais, o On Fluke, né, On Chichua e Fluke Natochi. O que a história basicamente conta? É até interessante a gente analisar isso, porque o que a gente vê dessa história? O casal principal, né, On Fluke, e a história gira em torno deles. Mas nós temos os casais secundários, nós temos as histórias paralelas e também tudo que vai acontecendo ao redor deles que vai influenciando na história. O personagem do On é o Kim, que é um cara fechadão, não tem assim uma aptidão para conversar com as pessoas, ele é muito fechado e tal. Isso a gente vai descobrindo ao longo do tempo por que ele é dessa maneira. E nós temos o Sun, personagem do Fluke, que é um rapaz que vive sozinho, não vive com a família dele, mas ele tem um problema de saúde, né? Ele tem um problema cardíaco e que esse problema só se resolve com ele comendo maçã. Eu não sei exatamente o porquê da maçã, pelo menos até o dado momento não chegou assim. Mas a mãe dele tinha essa superstição de que se ele comesse uma maçã, né, um pedaço de maçã, ele estaria melhor. E realmente acontece, né? Na hora que ele come a maçã, ele se sente melhor, aquele mal-estar dele passa, mas a superstição maior é que a mãe acha que isso pode ser um problema relacionado a ele estar perto da família. Eu também não entendi muito bem isso, o porquê de estar perto da família é um problema para ele, né? Porque justamente a mãe acaba indo morar nos Estados Unidos, ele fica em Bangkok, só que existe isso, né? A mãe tem essa superstição de que se ela ficar perto do filho, vai ter esse problema. E a história, então, ela vai se desenvolvendo dessa forma, tanto com o Kim e o Sun, tanto quanto os personagens que estão à volta, né? Nós temos o Rain, que é irmão do Kim, nós temos o Payu, que ele é meio que um menino, né? Um rapaz que cresceu junto com o Kim, com o Rain, mas que ele meio que deve a eles, né, ao Rain e ao Kim, porque o pai trabalha na casa deles, o pai vive há muitos anos neste trabalho, vive sendo o mordomo da casa do Kim e do Rain, então que o Payu meio que seria o filho do empregado e que ele deve muito ali à família em si, né, que ele deve muito respeito à família em si. Então fica toda essa questão. Tem também os envolvimentos em relação à escola, né, porque o Kim faz parte de um grupo de música, o Sun tenta entrar para esse grupo, aí nós temos o pessoal da parte de esgrima, que é outro pessoal que faz parte da história. Tudo tem assim suas partes. Quando a série iniciou, eu falei, gente, a série vai ser promissora, né? Vai desenvolver bem os casais. Tinha, se não me engano, ali 3 casais para serem desenvolvidos, né? O principal, John Fluke, e os outros 2 que a gente costuma chamar de casal secundário, né? De personagens secundários. E a história até que ela foi se desenvolvendo bem. O
problema é que chegou quase ali na metade da série, esse desenvolvimento ele acabou ficando muito lento. Não acontecia as coisas. Chegou a ter episódios que eu ficava incomodado de que não tinha acontecido basicamente nada. Não tinha tido um desenvolvimento, não tinha tido um fato novo, os casais não se desenvolveram, não houve assim um diálogo para a gente falar, não, no próximo episódio vamos ter uma coisa interessante. Eu não falo que assim a série foi de todo ruim, não. A série ela tem uma boa história, mas em dado momento ela foi desenvolvida de uma forma ruim. Ela não teve um desenvolvimento assim suficiente pra gente falar, não, a série é muito boa e tal. Não, a série ela em dado momento ela se perdeu. Eu não sei em que parte que foi que ela se perdeu, porque a gente chegava pro próximo episódio que tinha ali uma média de 45 minutos, 50 minutos, e a gente esperava que ia ter algo muito interessante, que aquele episódio seria muito interessante, que a gente saberia coisas interessantes, e chega num dado momento ali do episódio que a gente fala, nossa, assistimos 45 minutos para não ter um desenvolvimento. Muitos pontos ficaram a ser ligados em si. Eu até fiquei com dúvidas sobre o total de episódios dessa série, porque cada lugar falava de uma maneira, e a gente chegava perto do final da série e a gente não tinha um desenvolvimento, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. E aí lá no final da série se coloca um grande mistério envolvendo um acidente que se fala que não é acidente, só que a coisa ela vai ficando, ela vai se arrastando de uma forma que você chega num episódio e você fala, nossa, mas eu assisti isso para não acontecer nada. Tinha episódios justamente que não aconteciam nada. Eu falei há um tempo atrás, até acho que foi numa live do Jornal PJ, que eu falei assim, eu não trago aqui séries que eu não gosto ou séries que não foram do meu agrado. Eu trago All My Sunshine Night justamente porque eu queria assistir por causa de John Fluke, porque eu tinha assistido Until We Meet Again e eu tinha gostado muito da série. Eu até trouxe aqui pra vocês uma resenha, depois eu vou deixar linkado aqui nos cards. E eu falei assim, não, vou assistir All My justamente porque tem John Fluke, a história parece ser promissora, então eu vou assistir e vou analisar, vou ver o que vai acontecer de interessante e tal. Vamos ver se essa série vai ser bem interessante. E eu chego ao final da série, eu chego nesse ponto que já é mais da metade, a gente se encaminhando pro fim, e vocês estão assistindo agora e vocês já sabem o final dessa história, falando assim, não foi bem feita, ela não foi bem analisada, ela não teve um critério para ser feita. Eu não queria ficar falando aqui mal da série justamente porque existe um trabalho, existe uma produção, existe um pessoal por trás que se dedicou a essa série. Só que a gente chega ao final da série pecando em muitas coisas, pecando em muitos fatos que poderiam ter sido resolvidos de uma outra forma, poderiam ter sido entregues de uma outra forma para o público e que não foi dessa maneira. Até tinha uma questão de que o episódio ele saía primeiro no aplicativo, né? Eu não lembro exatamente qual que era o aplicativo, só que aí na semana seguinte saiu o episódio no YouTube. Pra mim não fez sentido, porque se o aplicativo tá dando dinheiro pra série, por que dali uma semana você vai jogar no YouTube? No próprio YouTube da produtora, né? Pra mim não faz sentido. Eu particularmente não entendo isso, porquê dessa questão, justamente porque quando a série ela vai pro YouTube, ela fica no YouTube. Seja no YouTube Premium, seja no grátis e tudo mais, ela fica no YouTube. Ela não vai para um aplicativo primeiro para depois pro YouTube. Fica confuso analisar isso. No todo, eu acho que a série ela tinha tudo para entregar uma coisa boa, uma história boa e deixou muitos pontos a desejar. Até em atuações de alguns atores. Infelizmente, alguns ali pecaram bastante em suas atuações e não entregaram o que a gente esperava. Vamos ver se os próximos trabalhos de John Fluke, né, nós temos aí, eu acho que duas séries que a gente ainda vai vê-los junto e também outras séries que tem os atores aí de All My Sunshine Night. Mas eu chego ao final da série esperando muito e com uma pouca entrega. Você assistiu a All My Sunshine Night? O que você achou? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Sugira aqui também para mim nos comentários o que você quer ver de resenha aqui no canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.